Olá, meus queridos! Hoje é dia 4 de janeiro e é muito bom estar aqui com você nesta partilha do Santo Evangelho, deixando que as palavras do Senhor nos guiem, nos iluminem, como está aqui nessa foto. Aliás, estamos de cenário novo, com foto nova, né? É muito bom ter a sua presença, a sua companhia. Já deixa aí o like para ajudar esse vídeo. Compartilha com outras pessoas. Tanta gente gostaria de ouvir o Evangelho, de meditar sobre ele, né? E já se inscreve aqui no canal para ajudar o nosso canal a continuar evangelizando e a crescendo. O Evangelho de hoje, nesta terça-feira, depois da Epifania, está em Marcos capítulo 6, os versículos do 34 ao 44. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes? Ide ver." Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente vê aqui o milagre, né, da multiplicação dos pães e peixes. Jesus, ele começa esse evangelho olhando para a multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Imagina uma multidão imensa seguindo Jesus, mais de 5.000 pessoas. Dá para imaginar uma coisa dessa? Tem cidades que têm 5.000 habitantes, era como se fosse quase uma cidade seguindo Jesus. Atrás dele, onde ele ia, essa multidão ia atrás dele, porque estavam como ovelhas sem pastor. O que é uma ovelha sem pastor? Uma ovelha perdida. A ovelha é um bichinho que ela necessita de um pastor, ela necessita estar no grupo do rebanho. Por quê? Porque se ela se desgarra, se ela fica sem pastor, ela não sabe onde tem água, ela não sabe onde tem comida, e se ela cair e se machucar, ela vai morrer. Não tem ninguém para ajudar. Era mais ou menos assim que Jesus via essa multidão. Sem uma liderança, sem alguém para guiá-los, para ampará-los, para mostrá-los o caminho certo, para dar uma orientação. E eles estavam tão sedentos que eles seguiam Jesus aonde ele ia. E aí os discípulos, né, vendo aquilo, falando: "Ó, gente, não vai dar, manda esse povo embora, Senhor, porque onde é que esse povo vai comer? Manda ele que eles se virem aí nos povoados vizinhos, vá comprar comida para eles, né?" E Jesus joga a proposta para os discípulos: "São vocês que vão dar de comer para eles." Aquilo deve ter dado um desespero. Imagina você, dona de casa como eu, vendo uma multidão de gente para comer e não sabendo como é que você ia arrumar comida para todo mundo. Imagina você, uma dona de casa que está ali preparando o seu almoço, e aí chega um batalhão para comer. Você ia olhar para aquilo e falar assim: não vai dar, a comida não dá. E Jesus virar e falar assim para você: dá sim, você vai dar de comer para todo esse povo. Imagina? Foi isso que aconteceu. Os discípulos devem ter pirado na batatinha, né? Como é que a gente vai dar comida para tudo isso de gente? Mas Jesus não deixa eles na mão. Jesus faz uma pergunta
E é essa a pergunta-chave desse evangelho inteiro. Porque é a mesma pergunta que Jesus faz para mim, Patrícia, e faz para você. Quantos pães você tem? Pensa nessa pergunta, ela é profunda. Jesus poderia fazer chover pão do céu, ele poderia fazer as pedras se tornarem pão, ele poderia ter dado pão para esse povo todo, sem precisar dos discípulos. No entanto, ele olhou para os discípulos e disse: quanto é que vocês têm aí de pão? Porque como se dissesse, eu poderia fazer pão para todo mundo, mas eu quero precisar do teu pão. Eu quero que você me ofereça o teu pouco que você tem. E talvez você pense em você e eu pensando em mim, eu falo, mas o meu pouco não dá. É muito pouco, Senhor. Mas o meu pouco, nas mãos de Jesus, se torna muito. Os 7 pães, os 5 pães e os 2 peixes, aliás, abre aqui um parênteses, 5 mais 2 é 7. 7 é o número perfeito na Bíblia. Foram 7 os dias da semana que Deus criou o mundo, né? Tem tanta simbologia com o número 7, né? Então, fecha o parênteses. 7 é o número perfeito, é o número da perfeição. E eles tinham 7 elementos, 5 pães e 2 peixes. Deus está dizendo para mim assim, olha, Patrícia, o que você tem é bem pouco, é insuficiente. Não dá para todo mundo. Não dá para todo mundo do canal. Não dá para toda a sua família. Não dá para o pessoal da igreja. É muita gente que precisa, né, do que você tem para dar e você tem pouco. Você é uma miserável, eu sei que eu sou. Mas entrega para mim o teu pouco. Coloca na minha mão. E na minha mão, o teu pouco vai alimentar 5.000 pessoas. Vai dar para todo mundo e ainda vai sobrar, porque sobrou. Sobrou no milagre. Recolheram 12 cestos cheios com as sobras. Todo mundo se fartou de comer pão. Não foi assim, eu comi um pouquinho para sobrar, né? Para todo mundo, para dar para todo mundo. Não. Comeu à vontade. Se banqueteou de pão e de peixe. Então é isso. A essência desse evangelho é essa. Jesus precisa do meu pouco. Não é porque ele não pode fazer por si mesmo. Claro que ele pode, ele é Deus. Mas ele quer que eu ofereça a minha parte. Os discípulos ofereceram 5 pães e 2 peixes. E Jesus os abençoou. E dava para que os discípulos os distribuíssem. Isso não te lembra a Eucaristia? Né? Jesus, ele é o pão que o padre distribui para todos na missa. Mas o padre sozinho não ia dar conta de fazer isso. É Deus que dá a graça. A bênção vem do Senhor. E aí Jesus se dá para o padre, que no caso é o discípulo, para que este sacerdote distribua esse pão para o rebanho do Senhor. Que lindo esse evangelho. Ofereça então o seu pouco, os seus 5 pães para Deus. E tenha certeza que a multiplicação será grande na tua vida. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.